hoje eu quero falar sobre duas perguntas que eu recebi, que ao final das contas o assunto é o mesmo, que é dieta e hipertrofia, né? Alimentação para hipertrofia. Então nós temos aí duas perguntas que eu recebi. A primeira, uma delas é em relação a ser intolerante alimentar, a lactose, glúten ou qualquer intolerância, na verdade, né? A gente pode ser um pouco mais abrangente em relação a isso, se isso dificulta o ganho de massa muscular. E a outra questão é comer comida de verdade e não estar ganhando massa muscular, não estar conseguindo desenvolver a musculatura. E diante dessas duas questões, a primeira coisa, e eu acho que posso dizer que é a base de tudo, antes mesmo da alimentação, é o treino, certo? Se você não treinar a musculatura alvo, que você está indo lá na academia, naquele dia, dar o teu melhor, chegar na questão da fadiga muscular, né, no ápice, na intensidade realmente, aonde você falhou no exercício, dificilmente você vai conseguir progredir em relação à hipertrofia. E aí não adianta você comer comida de verdade, fazer marmitas, se você não tiver o estímulo dados de forma correta para isso. Então, o alimento que você consome, ele entra no teu organismo e ele vai para várias coisas, né? Ele tem vários alvos ali a serem restaurados, enfim. E aí você tem que criar a necessidade diante do treino para que um destes alvos seja a reparação de tecido. Então, por mais que você treine e coma bem no sentido de comer comida e não comer fast food, processados, se você não estiver treinando de forma extenuante, dificilmente você vai conseguir resultados, certo? Então eu percebo muito a maioria das pessoas, principalmente que treinam sozinhas, no que dá uma queimadinha na musculatura, eu vejo que elas já param, elas não vão ao seu limite. Claro que eu estou fazendo uma observação aqui generalizada, eu não sei o motivo pela qual ela está treinando, né? Eu não sei as suas limitações, eu não estou falando isso, eu estou falando que a grande maioria que eu percebo que busca uma certa hipertrofia, acaba falhando muito nessa questão do treino. E se o treino não estiver adequado, a dieta também não vai conseguir ser condizente para isso. Então, a minha primeira dica é: busque um profissional da área, tá? Se você não tem condições daqui a pouco de ter um personal ali do teu lado, pelo menos de alguma forma que te ajude a montar um treino de forma mais focada para você, que daqui a pouco mostre alguns movimentos, te acompanhe em alguns momentos, né? De alguma forma você tenha uma relação direta com algum profissional, algum educador físico, porque daí ele vai olhar você como um ser único e não como um grupo de alunos, né? Que eles fazem o seu melhor, obviamente, mas querendo ou não, eles não estão focados ali só em você, vendo todos os teus exercícios, todas as suas execuções, ver se você está sabendo trabalhar até a falha, de que forma você vai trabalhar isso, o que você tem que melhorar. Então, quando você está sozinho, você acaba sendo um pouco mais global, né? Quando você tem alguém com você, obviamente isso faz toda a diferença. Seja dia a dia, se você puder, se não pelo menos que te oriente de alguma forma mais pontual, caso você esteja realmente passando por essa dificuldade em ganho de massa muscular. Ok, então vamos supor que o treino está ok, você está chegando até a falha, está descansando adequadamente, porque isso é fundamental, você dormir bem e descansar, né? Porque você precisa desse tempo para a musculatura se restaurar, para depois ir lá treinar de novo, certo? Então vamos supor que você está com tudo esses dois pontos em ordem. Comer comida de verdade é o básico para qualquer tipo de objetivo, seja para emagrecimento, seja para ter um pouco mais de saúde, se você está precisando, seja para hipertrofia. A base alimentar, ela é a mesma para todos. Pacientes meus que treinam, que não treinam, que são crianças, adolescentes, adultos, idosos, que querem emagrecer, que querem hipertrofia, todos estão aptos a comer crepioca, por exemplo, que é livre de glúten, né? Porque a tapioca não tem glúten, que tem boas fontes de proteínas e boas fontes de gordura.
e carboidrato, obviamente, da tapioca. Então, uma refeição completa. O que que vai mudar na dieta de quem está buscando hipertrofia e de quem não está buscando hipertrofia? São as quantidades, né? Em alguns momentos do dia, alguns nutrientes diferentes. Então, normalmente, para quem busca hipertrofia, eu vou tentar focar aqui, não quem queira perder gordura junto, para quem realmente está precisando aumentar o peso, tá? A gente vai trabalhar com volumes maiores de carboidratos. Então, no que uma pessoa normalmente faria uma crepioca com 2 ovos e uma colher ou 2 ou 3 ovos e 2 de goma de tapioca, vai fazer 2, 3 ovos e mais 2, 3 colheres de goma, ou 2 colheres de goma, mas mais uma fruta no mesmo horário. Então, a gente aumenta um pouco a quantidade de carboidratos, mas para todos a alimentação ela é a mesma. O que difere são realmente as necessidades em relação às quantidades e o momento mais oportuno do dia para colocar. Então, comer comida de verdade não é o suficiente. É o básico que você precisa para ser saudável. E, obviamente, para resultados, né? Porque comendo iogurte com granola, você não vai chegar a lugar nenhum. Agora, comendo realmente sustância, um iogurte com whey, com fruta, com aveia, que você dá sustância a isso, você realmente consegue um bom resultado, por exemplo, tá? Então, é muito nessa questão de, além das boas escolhas, estar comendo de forma suficiente. E o que mais precisa neste foco é carboidrato e proteína. Então, se o resultado não está vindo, pode estar faltando carboidrato ou proteína em algumas refeições do dia. Então, se você não está conseguindo ter resultados, está treinando bem, está descansando bem, talvez seja ideal você rever estes pontos em alguns horários do dia. Então, veja quais são os horários que estão mais precários em relação ao volume de alimentos e veja se é ali que você não tem que mexer. Normalmente os lanches intermediários e café da manhã são os mais comuns, tá? Café da manhã, muito que eu posto aqui é crepioca, eu sei que tem incentivado bastante gente a comer e isso é ótimo. Então talvez ajustar a dose, as quantidades das coisas ou complementar ela com alguma outra coisa. Mas antes disso eu estaria vendo as refeições intermediárias da tarde, por exemplo. E aí após isso também a questão do almoço e jantar se estão adequados. Lembrando que almoço e jantar sempre vai ser melhor comida e não lanche ou qualquer coisa que você mais belisque do que coma, tá certo? Então, dessa questão eu acho que estamos ok, espero que tenha ficado um pouco mais claro. Em relação a intolerâncias, na verdade, assim como eu comentei, todas as refeições e preparos são boas para todos. Vai depender da composição. Então, por exemplo, se for ver normalmente o que eu como, tirando o whey protein que tem um pouco de lactose, mas que dá para ser substituído por beef protein ou proteína vegana ou ovos, né? Se você quer uma coisa sólida ou frango, então você consegue ter isenção da lactose. E glúten é só acompanhar o nosso dia a dia aqui, que eu não consumo glúten com frequência. Então, hoje é muito fácil fazer dieta de restrição de alguns alimentos por intolerância, né? Até porque os alimentos de verdade dificilmente vão ter glúten. O glúten, ele tá, principalmente em questão da intolerância, ele tá mais presente na farinha de trigo. E a farinha de trigo está presente em preparos. Então, é só evitar os preparos e se for consumir um macarrão, por exemplo, pegue um de arroz. É o que eu como sempre e é bem gostoso, é bem leve e dá o mesmo resultado. Ou se não, melhor ainda, arroz, batata, mandioca, nada disso tem glúten, certo? E a lactose também. A gente, na verdade, hoje em dia mal consome lactose, né? O que entra de lactose é o whey que eu falei e o meu caso, o queijo também, que tem um teor baixo, mas tem. Então, para quem é intolerante, simplesmente exclua o queijo, porque ele é totalmente desnecessário, ele tá lá só para dar um sabor e um up na preparação, para não deixar tão sem graça, já que a gente faz isso todos os dias durante anos, né? E outra questão é realmente a proteína em pó, que você pode simplesmente não usar, ou então optar pelas versões que não sejam oriundas do leite, caso tenha uma intolerância mais severa, certo? Então, intolerância não limita a hipertrofia e comida de verdade de forma isolada não gera hipertrofia. Você precisa sim ajustar as quantidades, certo? Então, ficou um vídeo bem longo até, mas eu espero que tenha
ajudado vocês a entenderem um pouquinho mais desse contexto e que através disso vocês possam estar fazendo os ajustes necessários.